Bom, nós vamos dar início aí à segunda etapa do jogo aí. Eu queria convidar o Antônio Xavier, que é gerente de gestão estratégica e inovação da Braskem, e o Jorge Ramos, que é diretor de desenvolvimento tecnológico da Embraer. Podemos começar? Podemos. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite à agência Engenheiro Vivo e estou muito satisfeito de estar aqui e vou tentar apresentar para vocês um pouco da experiência da Braskem. E eu me foquei em uma das frases da encomenda que fala: a inovação nas grandes empresas é um dos pilares do desenvolvimento da tecnologia brasileira. Entender como funcionam modelos bem-sucedidos pode servir de ponto inicial para que novas estratégias sejam implementadas. Então eu vou tentar desenvolver a partir daí. Meu nome é Antônio Xavier, eu estou na Braskem já há 17 anos. Entrei ainda numa das empresas que foi formadora da Braskem, na PPH, e trabalhei durante 15 anos com desenvolvimento de produtos, serviços técnicos, tanto em polipropileno, depois em polietilenos. E a partir de março desse ano, eu assumi uma nova função, que eu vou mostrar para vocês ali, que é a gestão estratégica da inovação. Bem, vamos falar um pouquinho o que é a Braskem. A Braskem foi uma empresa que surgiu a partir da integração da primeira e da segunda geração, em 2002, com uma nova proposta de ser uma empresa com 3 drives fortes: liderança de mercado, competitividade em custo e competitividade tecnológica. E com uma visão de ser uma empresa brasileira petroquímica de classe mundial. Naquele momento, a visão era de ser líder no mercado de resinas termoplásticas na América Latina e trazendo uma moderna governança corporativa e também buscando autonomia tecnológica. Falar um pouquinho dos produtos para vocês poderem se situar. A Braskem, os produtos da primeira geração são insumos básicos que são usados em outras cadeias produtivas, seja petroquímica, seja na indústria de tintas, adesivos. Então, são componentes básicos como eteno, propeno, buteno e os aromáticos benzeno, tolueno, xileno. E na segunda geração são produzidas as resinas termoplásticas, como polietilenos, polipropileno, EVA e PVC. Para ter uma ideia, o produto final que é feito pelos nossos clientes, tem aqui algumas fotos, são embalagens, utilidades domésticas, brinquedos, componentes para a indústria automobilística, calçados. Aqui eu peguei um slide de um artigo muito interessante que fala onde está a inovação no Brasil, do Instituto de Inovação, que mostra a dinâmica de formação de uma empresa inovadora. O primeiro passo seria a consciência da importância da inovação. Então, isso seria a base da construção de todo o processo de implementação da inovação. No segundo passo seria implementar uma estratégia, adotar a inovação como estratégia, estruturar a empresa para a inovação com infraestrutura, processo e recursos e fazer a gestão. O terceiro passo seria a gestão do processo de inovação e acompanhamento dos resultados. Tudo isso sempre com o forte apoio da alta gestão. E aqui foi o que eu acrescentei ao slide, que é tudo isso num ambiente de cultura, uma cultura empreendedora, uma cultura que incentive o processo de inovação. E aqui eu trouxe a figura do Dr. Norberto Odebrecht, que é o grande pensador e que foi quem criou a filosofia de gestão da Odebrecht, que é a tecnologia empresarial Odebrecht, que é adotada também dentro da Braskem. Aqui a macroestrutura da Braskem, a gente pode enxergar que nós temos, junto aos clientes, 4 unidades de negócio, sendo que em 3 delas nós temos estruturas de inovação e tecnologia. Na estrutura de poliolefinas, da qual eu faço parte, na estrutura de insumos básicos, que minha colega Suzana não está agora no momento, mas
faz parte, ela é que lidera essa estrutura. E na de vinílicos, o Carlos Kalmanovich também está presente aí, é quem lidera. Olhando dentro da estrutura da UEN de Poliolefinas, a UEN Poliolefinas foi a pioneira na implantação desse modelo de gestão e a criação do programa de inovação Braskem. Então vamos dar uma olhadinha nisso. O diretor de inovação e tecnologia da UEN de Poliolefinas é Cassinelli, e essa é a estrutura que nós temos montada lá. Uma área de desenvolvimento de produtos focado no curto prazo, uma área de ciência de polímeros e laboratório de desenvolvimento. O pessoal de ciência de polímeros já olha as tecnologias de ruptura, já está mais voltada para o longo prazo. Uma área de desenvolvimento de processos catálise, que pega os projetos de médio prazo. E aqui uma plataforma de desenvolvimento de tecnologia, que é Nanocompósitos, e a estrutura da qual eu estou liderando no momento, que é a gestão estratégica da inovação, e que tenta amarrar e dar apoio a todas essas outras estruturas, tanto na parte de propriedade industrial, na parte de legislação, a própria gestão da inovação, o acompanhamento dos indicadores, gestão de parcerias, contratos, financiamentos, esse tipo de coisa. Sem querer entrar muito no detalhe nesse slide, mas a inovação é a parte da estratégia do crescimento da Braskem, e a principal mensagem aqui é que quem sustenta esse programa de inovação não é só a área de inovação e tecnologia, mas também outras áreas estão extremamente envolvidas, como a área comercial, marketing industrial, TI, planejamento, RH e outras ainda que não aparecem aí. Tendo uma ideia, hoje nós estamos estruturados dentro da UEN de Poliolefinas com em dois sites nós temos centros de tecnologia. Em torno de 320 milhões de ativos nesses sites só para pesquisa e desenvolvimento, um budget de 50 milhões que são investidos anualmente em P&D, 2.600 solicitações de ensaio, para vocês terem uma ideia de quanto se produz dentro desses laboratórios, com 8 plantas pilotos, sendo que na maior parte dos nossos processos nós temos uma planta piloto para fazer testes. E também uma das plantas piloto é usada para desenvolvimento de catalisadores, que é fundamental no nosso negócio. 75% desses ativos estão no site de Triunfo 25 em Camaçari. E aqui eu vou começar a contar então um pouquinho da história, né? O caminho que nós trilhamos até agora. O primeiro passo foi quando a Braskem surgiu, existia uma dívida bastante importante na empresa e os agentes financeiros duvidavam que a Braskem passasse do segundo ano, talvez até do primeiro ano de existência. E então a nossa estratégia foi focar em termos de inovação, focar realmente naquilo que pudesse trazer um resultado mais rápido para a gente. Então, nós contratamos uma consultoria especializada que nos ajudou, ficou 1 ano e meio dentro da Braskem, trabalhando junto conosco, e com ela a gente fez um diagnóstico da nossa gestão de inovação, e elaboramos um programa de inovação, que é o PIP, e ao final desse trabalho ainda selecionamos o software que nos ajudaria nesse trabalho de gestão. Quer dizer, criamos todos os modelos antes, e implementamos esses modelos antes mesmo de ter o software. E aí, em termos de projetos, o que a gente fez? Nós refinamos a lista de projetos que a gente tinha e procuramos priorizar aqueles projetos que tinham maior chance de dar certo naquele momento, com maior valor e com menor risco, porque a gente precisava gerar caixa rapidamente. Falando um pouquinho do que é o PIB. O PIB, na verdade, é um sistema de gestão da inovação que garante a criatividade da invenção com a disciplina de entregar essa invenção como resultado no mercado. Então a gente tenta capturar, através dele, todas as iniciativas que possam gerar valor, sejam elas novas vendas, sejam elas de redução de custos, sejam elas de defesa de market share, sempre gerenciando os riscos nesse processo. E a visão de inovação é uma visão ampliada, não só de produtos e serviços, e novas tecnologias e novos processos de fabricação, mas também englobando novos fornecedores, novas parcerias, buscando trazer do mercado novas competências que não estão dentro da empresa, novos modelos de negócio. Aqui é uma maneira gráfica de representar esse processo de gestão da inovação, onde tem uma área em que a gente faz a captura das oportunidades, joga isso dentro de um sistema que faz o gerenciamento de ideias e a partir daí as ideias selecionadas vão para um sistema, para o nosso pipeline de projeto,
onde fazemos a gestão do projeto, juntamente com a gestão de parcerias e o apoio da gestão estratégica de portfólio desses projetos, entregando produtos e serviços. E recentemente a gente instituiu um outro pipeline, que são realmente aquelas ideias de ruptura mais difíceis de gerenciar e valorar dentro da gestão normal de projetos, para que também possam ser trabalhadas, as tecnologias sejam dominadas e a partir daí então serem entregues como novas possibilidades de projetos de produto. Então, toda a ideia é capturada, é jogada dentro de um banco de ideias e os times trabalham essas ideias, tentam transformar essas ideias em conceitos robustos e depois se plota isso dentro de um gráfico onde a gente trabalha 3 dimensões básicas. A adequação dessa ideia à nossa estratégia, a atratividade dela e também o tamanho da esfera seria a assertividade, ou seja, a facilidade de fazer isso, né? E aí se seleciona aquelas que são prioritárias e se joga para dentro do pipeline. Nós trabalhamos com uma sistemática de stage gate. Nos estágios há uma lista de atividades antes de passar para cada passo seguinte, e os gates seriam pontos de decisão, onde se aprova ou se suspende ou se cancela o projeto. Aqui a maneira que nós encontramos de gerenciar um pouco gerenciar as incertezas e riscos, né? Então, é feita uma análise preliminar do projeto na primeira etapa, na segunda etapa um estudo de viabilidade técnica e econômica bastante profundo, e na terceira, quando começa o desenvolvimento, é onde começam as despesas. Então, o risco já tem que estar bem baixo nessa etapa para que o projeto corra em frente. Agora, há situações, claro, que a gente não tem ainda essa informação do risco, e então há uma decisão aí de se prosseguir ou não, às vezes assumindo até um risco maior, tentando fazer mais alguns testes para tentar trazer mais informações para dentro do projeto. Essas decisões dos gates, elas são feitas em comitês por tipo de produto, por família. São, na verdade, 4 famílias, 3 de polietileno e 1 de polipropileno, onde se reúnem trimestralmente diretores industrial, comercial, de inovação, os gerentes dessas áreas e também os times dos projetos. E são essas equipes que fazem a decisão de todos os projetos, a passagem de gate de todos esses projetos. E temos também um comitê, também trimestral, onde envolve o vice-presidente, os diretores e gestores de T, que é para olhar o nosso processo de gestão, em que situação está, como é fazer uma análise do pipeline, fazer análises críticas do sistema de gestão e dos indicadores. Também temos uma ferramenta que faz a gestão estratégica de portfólio, ou seja, pega cada projeto, tem uma série de perguntas que tenta colocar eles dentro dessas dimensões de alinhamento estratégico, atratividade de mercado, técnica, viabilidade técnica e análise financeira, e aí se pode jogar com cada uma dessas dimensões, a cada par dessas se pode olhar o portfólio de projeto de uma maneira diferente, sempre tentando identificar quais são os projetos mais interessantes para cada estratégia da empresa naquele momento. Esses são priorizados, os outros eles ficam esperando por recurso. E com isso a gente busca escolher a coisa certa a ser feita, ou seja, ter uma eficácia na estratégia da inovação e também fazer da melhor maneira, fazer da maneira certa, eficiência da inovação. Esse é o caminho para o alto desempenho. Aqui, algumas famílias de produtos que a gente lançou nessa etapa em 2002, 2003, que nós colocamos brand names em algumas famílias de produto que aumentavam, porque elas eram produtos realmente especiais para que o mercado enxergasse como tal e pudesse entender o valor que esses produtos tinham. Essa família, por exemplo, Flexus são os produtos metalocênicos, que a Braskem foi pioneira na implementação dessa tecnologia no Hemisfério Sul. Bom, em 2004, a figura já mudou um pouco e a Braskem já estava numa situação financeira bem melhor, e aí nós começamos a trazer para dentro do pipeline uma nova estratégia que seria o desenvolvimento tecnológico. E aí fizemos o treinamento das equipes, encerramos esses treinamentos das equipes no programa de inovação Braskem. Toda a parametrização do software foi concluída. É um período em que aparece uma forte interação das equipes multidisciplinares dentro dos projetos,
A gente incorporou as melhores práticas que a gente conseguiu desenvolver nesses 2 primeiros anos e também aumentamos muito o investimento em equipamentos e capacitação das equipes. E os projetos resultantes aí já eram projetos que visavam substituir outros materiais, ou seja, não só aumentar a pizza em relação à concorrência, a fatia da pizza em relação à concorrência, mas aumentar o tamanho da pizza também. Então substituímos vidro, substituímos amianto, substituímos outros plásticos, com projetos que foram bem interessantes. Um deles é esse de uma fibra de polipropileno que substituiu o amianto em todas as telhas, todos os produtos da Brasilite, que foi feito em desenvolvimento conjunto com a Saint-Gobain. E um case que ganhou até o prêmio da FINEP, que foi um novo modelo de negócio para substituição de copos descartáveis de poliestireno. A Braskem abocanhou uma boa parte desse mercado, substituindo esses copos de PS por copos de PP e incorporando um novo modelo de negócio onde a gente desenvolvemos o equipamento e colocamos esse equipamento para a transformação do polipropileno dentro dos nossos clientes. 2006, 2007 já foram anos em que a nossa estratégia começou a olhar para o domínio de novas tecnologias. Na parte de gestão, a gente implementou e incrementou os eventos de ideação com clientes, com end users, com universidades. E ampliamos também as equipes de desenvolvimento de novas tecnologias. Vocês lembram naquele slide que eu mostrei a estrutura? Existiam aquelas equipes de ciência de polímeros e de desenvolvimento de processos e catálise. Essas foram as equipes que foram incrementadas. E aí nós começamos a trazer começamos a ver um pipeline com maior equilíbrio de projetos de curto, médio e longo prazo, com melhor balanço de riscos, não só baixo risco e médio risco, mas também alguns de alto risco e de complexidade. E aí a priorização dos recursos para os projetos de domínio de novas tecnologias, como nanocompósitos, como o caso de polímeros verdes e embalagens ativas inteligentes, etc. Essa figura aqui, eu vou passar ela mais rápido. Mas ela mostra o ciclo do polietileno verde, que é a partir da cana-de-açúcar se produz o etanol, e a tecnologia que foi desenvolvida é transformar esse etanol em eteno. A partir daqui, esse eteno é usado nas mesmas áreas, nas mesmas plantas industriais, tanto da Braskem como dos nossos clientes. A vantagem desse produto é que ele tem um balanço ecológico bastante favorável, com a fixação aí de 2,5 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de polietileno produzido. E nós lançamos esse material em 2007 e nós fomos a primeira empresa petroquímica mundial a ter uma certificação de plástico verde. Primeiro com um produto de alta densidade, uma análise que foi feita no laboratório Beta, onde eles garantem, através do carbono 14, que o produto é 100% de fonte renovável. E em seguida a gente lançou um polietileno de baixa densidade linear, onde aqui a diferença é que este aqui é baseado só em eteno. Esse aqui tem 2 monômeros, eteno e buteno, ambos verdes. Nós lançamos esse produto na Feira K 2007 em Düsseldorf, que é a maior feira da indústria petroquímica, e ganhamos o prêmio de Best Innovation in Bioplastics. Aqui eu vou mostrar um pouco o que é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo em nanocompósitos. Basicamente é conseguir dispersar numa condição bastante microscópica as lamelas de argila dentro do polímero e com isso obter outras propriedades que os materiais convencionais plásticos não têm, uma maior leveza, uma alta rigidez, resistência ao impacto e resistência química, assim por diante, com aplicações variadas na indústria de automóveis, têxteis, embalagens, etc., substituindo outros materiais. Isso é uma tecnologia que a gente ainda está dominando e busca fazê-lo diferente, em rotas diferentes do que vem sendo feito pelos nossos concorrentes. Aqui alguns indicadores para mostrar, a gente vem acompanhando ano a ano os lançamentos dos nossos projetos e a nossa valoração é feita em termos de valor presente líquido
E a gente tem visto que desde 2004 até 2007 a gente tem entregue todo ano um valor crescente, isso aqui em milhões de dólares, né? Nós temos de 55 em 2004 para 111 em 2007, que é um crescimento bastante importante. Mas não só isso, quer dizer, o valor remanescente após essa entrega no pipeline também tem crescido, ou seja, o processo de inovação está sendo eficiente e está alimentando os pipelines realmente com uma quantidade de projetos bastante interessantes. Alguns outros indicadores, que são o nosso market share nos mercados de polietileno e de polipropileno. Obviamente isso aqui não é só da inovação, mas ele é bastante expressivo, a parcela de inovação nesse ponto. E também o volume de novos produtos que a gente tem lançado anualmente. Aqui os produtos são produtos de 2 anos de lançamento. Então a gente partiu de 99 mil toneladas em 2002 e chegamos em 2007 a 179 mil toneladas de produtos novos vendidos naquele ano. E também o número de patentes praticamente mais do que dobrou nesse mesmo período de 5 anos. Agora o caminho a trilhar, né? A nossa visão em 2012 é estar entre as top 10 empresas petroquímicas mundiais em valor de mercado, o que não é uma façanha tão pequena. E a gente tem nesse período 2008-2012 os temas que vão ditar os nossos próximos passos. Nós temos aí a integração da Ipiranga Petroquímica e da Copesul chegando rapidamente, provavelmente nos próximos meses, uma nova capacidade de polipropileno sendo uma partida de uma planta agora em Paulínia, em São Paulo, e também um empreendimento na Venezuela que vai nos aumentar a nossa capacidade de produção numa parcela considerável. Com esse empreendimento na Venezuela, a gente recebe mais 50% em termos de capacidade do que a Braskem já tem hoje. Então isso nos leva a uma visão de atuação global e também com o desafio da sustentabilidade. E eu queria deixar aqui para vocês, não são 9 regras incontestáveis para inovar com sucesso, mas na verdade são algumas recomendações do nosso aprendizado. Primeira recomendação seria garantir o apoio à inovação a partir da alta gestão. Instalar uma cultura empresarial que seja tolerante, que incentive a criatividade e seja receptivo às novas ideias. Identificar as pessoas certas, sem pessoas a gente não faz nada. Lembrar também que a diversidade de pensamentos e questionamentos são fundamentais para a inovação. Toda unanimidade é burra e não leva a nada. Implementar um sistema de gestão da inovação que alia a criatividade e disciplina, medir os resultados, estabelecer metas desafiadoras para se atingir esses resultados. Disponibilizar os recursos internos e incentivar também as parcerias externas para buscar aquelas competências que nos faltam. Estimular o empresariamento, a delegação planejada e a confiança nas pessoas. Treinar continuamente essas equipes, incorporar sempre as melhores práticas. Celebrar e dividir as vitórias, assumir os fracassos e aprender com os erros, porque isso faz parte do processo de inovação. E ter coragem e ousadia. Obrigado pela atenção. Muito bom. Agora eu convido o Jorge Ramos, que é diretor de desenvolvimento tecnológico da Embraer. Bom, eu queria também agradecer a possibilidade de estar participando aqui. Eu já participei em outras ocasiões, não como palestrante, mas eu agradeço a oportunidade. É sempre uma honra estar podendo contribuir para o Projeto Brasil. Eu não trouxe aqui um histórico da Embraer, porque senão ia consumir muitos 20 minutos. Eu falei, daí eu teria pouco tempo para falar de inovação. Mas se depois alguém quiser mais dados sobre a empresa, eu posso passar mais tarde. Aqui a minha apresentação não vai tocar muito nessa questão. Só lembrando um pouco, a Embraer hoje atua em 3 segmentos de mercado diferentes: mercado de defesa, mercado executivo e o mercado comercial, até 120 assentos mais ou menos. Hoje é como nós atuamos no mercado. No mercado comercial nós somos a 3ª maior empresa mundial desse mercado, e na faixa até 120 assentos
nós somos os líderes de mercado. Bom, frente a isso, isso foi construído em quase 40 anos aí de história, boa parte dela como estatal, e após 94, sendo privatizada, ela teve um impulso realmente muito importante para chegar onde a gente está hoje, e a nossa vontade é crescer cada vez mais, dominando não apenas o mercado comercial, mas também entrando fortemente no mercado executivo. Bom, o que eu trouxe aqui, esse slide, na verdade, é mais, pode parecer um pouco lugar comum, mas é para lembrar 2 pontos que eu acho importantíssimos, pelo menos para a nossa empresa. Lembrar que inovação não significa necessariamente conhecimento novo. Ele pode muitas vezes se traduzir simplesmente numa boa oportunidade de mercado encontrada e uma solução inovadora para aquele mercado, como produto, usando tecnologia de certa forma existente. Não é a tecnologia que levou necessariamente aquilo. E a segunda coisa é que a inovação só é inovação se ela chega no mercado de fato e se ela gera resultado. Se ela não chegou no mercado é porque realmente não foi inovação. Muitas vezes a gente foca muito na questão de tecnologia e esquece que às vezes grandes ideias se faz com tecnologias existentes. Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto de usar bastante, o próprio sucesso, né, da família 170 e 190. Uma das coisas em que ela inovou e que é reconhecido pelo mercado foi na seção da fuselagem, usando dupla curvatura. Ela não é uma seção cilíndrica e nem simplesmente oval. Ela tem dupla curvatura, tem uma curvatura aqui e outra embaixo. Com isso, foi possível obter um espaço maior de cabine e também um espaço maior para bagagem. As duas coisas são muito importantes para qualquer tipo de aviação comercial. Fazendo isso na parte de cima, que é de cabine, a gente conseguiu dar um conforto maior para os passageiros, dando um conforto semelhante às aeronaves de linhas aéreas grandes. Então ele deixou de ter a característica típica de um avião regional, simplesmente regional, passando a dar um conforto semelhante à de uma linha aérea. E permitiu, por exemplo, colocar uma configuração de 4 assentos. A configuração de 4 assentos foi muito conveniente, porque eliminou o assento do meio, que eu acho que todo mundo não gosta de viajar no assento do meio. Então, para esse avião, isso foi possível, e isso, de certa forma, é uma inovação. Foi uma inovação, foi uma solução diferente, que trouxe um valor agregado grande para o mercado. Então, essas coisas a gente não pode estar esquecendo. O fino é semelhante. O Fino 100, nós entramos nesse mercado recentemente. Aliás, semana passada foi anunciado o lançamento de 2 novos programas que nós vamos estar lançando. E é um mercado realmente pujante que a gente está querendo entrar forte, que é o mercado executivo. E aqui nós conseguimos dar um volume de cabine grande também para esse microjato, conseguindo dar um ambiente bastante confortável para 4 passageiros, até com toalete privativo, o que para esse tipo de aviação não é muito simples conseguir dar esse tipo de solução. Só para trazer alguns exemplos. É lógico que ele tem muito mais valores agregados nesses produtos e que levam a ter um certo sucesso no mercado. O 145, na época em que foi lançado, ele já foi, a inovação foi num outro sentido. Foi de conseguir competir com o turbo-hélice, ter um custo operacional melhor que o turbo-hélice na época. Então nós entramos com uma filosofia back to basics, embora adicionasse funcionalidades melhores que a existência do turbo-hélice, ele conseguiu ter uma operação de jato que é muito mais confortável que o turbo-hélice, a um custo operacional menor. Então isso foi uma solução inovadora para o mercado e sem dúvida ele foi um sucesso de venda. Então esses pontos a gente precisa estar lembrando, mas obviamente o avião ele é um produto de intensidade tecnológica altíssima. E a tecnologia não pode deixar de ser um dos grandes vetores de inovação nesse produto. E por isso a gente foca fortemente na questão de tecnologia. Não apenas na tecnologia voltada ao produto intrínseco, como estruturas,
sistemas mais complexos, mas também a tecnologia voltada aos processos de desenvolvimento, que permite fazer desenvolvimentos mais rápidos, mais curtos, mais certeiros, menos erros, dando maior qualidade. Então, com isso, consegue colocar o produto a um custo mais competitivo e a um prazo menor no mercado. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, da tecnologia de fazer modelamento usando CFD, que permite, num ambiente completamente virtual, antes de ter a primeira peça cortada do avião, já fazer completamente toda a simulação do comportamento dele, num ensaio que vai ter que ser feito para certificação lá na frente. E aqui está a foto do ensaio. Aí vocês percebem que alguns anos depois, a realidade fica bem próxima do que foi simulado. Então, esse tipo de tecnologia tem um valor enorme para o produto, e são coisas que nós não vemos, né? Quando vê um avião, a gente não imagina que tudo isso necessita estar por detrás, né? E é por isso que muitas vezes, hoje se falou de patentes, a gente fala que patentes associadas a esse tipo de coisa é bobagem patentear para a gente. Porque um avião leva 5 anos para entrar no mercado. E se nós, logo no início, já deixarmos público que tipo de saldo tecnológico está sendo usado no nosso processo para aquele avião, essa informação chega mais rápido no mercado do que chegaria por meios normais. Então é muito mais fácil proteger pelo segredo do que usando patente. Mas é uma característica da nossa indústria. E vai por aí afora. Inclusive, muitas vezes tem tecnologia associada à própria gestão, né? Como se falou. Pois bem, e que tipo de processo que a gente usa para fazer a busca dessas tecnologias? A gente pode imaginar que o número de tecnologias diferentes associadas ao avião é mais de uma centena. E todas elas evoluem rapidamente. E sempre surgindo novas. Então a gente precisa encontrar uma forma de saber, de ponderar, de visualizar o que vai ser mais relevante para a competitividade dos produtos no futuro. E para isso nós temos um processo bem forte associado a isso. Mas quando se fala de inovação, como não é só tecnologia, nós temos um macro processo bastante simples. Ele envolve a área de planejamento estratégico da empresa, as áreas de inteligência de mercado, uma área que faz o estudo de novos produtos, de novos conceitos de produtos também, e a minha área que cuida de desenvolvimento tecnológico. Então é um quadrado que fica girando, e esse macroprocesso ele pode girar no curto prazo, 4 anos, 5 anos, onde se vai identificar qual vai ser o produto para aquela oportunidade de mercado que se está identificando. Então, esse processo roda para esse fim, e é nesse momento que ocorre boa parte da inovação, seja do produto, seja da solução completa de mercado. A outra parte importante de inovação, ela ocorre durante o desenvolvimento do produto. Então, nós não temos uma fabriqueta de inovação. Ela ocorre on the fly. Ela, durante o desenvolvimento, que vai ocorrer. E isso ocorre também forte até a revisão crítica de projeto. Nesse momento, nós temos uma forma de desenvolver que é um desenvolvimento integrado, onde se junta, de uma forma colocalizada, especialistas de várias áreas, né, de engenharia, manufatura, suporte ao cliente, os fornecedores, e durante esse processo tem um envolvimento periódico dos clientes em potencial. Então, esse ambiente, o fato de estarem todos colocalizados e de ter esse processo, que é um espaço razoavelmente curto, chega a ser em torno de 1 ano, mais ou menos, é que se consegue ter o restante de todas as inovações do produto. Dali para frente, pode ocorrer inovação, mas é uma inovação mais incremental, porque vai ser numa parte de processo ou num detalhe do produto em si. Essas são as duas grandes áreas digamos assim, onde ocorre a inovação, e ela está mais inserida nos próprios processos de desenvolvimento. Quando nós pensamos em tecnologia, esse mesmo processo é rodado para que a gente possa identificar o futuro. Só que aí é uma
olhando um pouquinho mais distante. A gente olha 15, 20 anos mais à frente. E o processo, apesar de parecer meio complexo aqui, ele é razoavelmente simples. Ele envolve também um número grande de especialistas e generalistas de várias modalidades. A gente imagina vários cenários possíveis no futuro. Imagina também quais seriam os conceitos e produtos que endereçam as questões trazidas por aqueles cenários. E com isso, elencamos quais são os direcionadores tecnológicos que vão servir para esse futuro que está se vendo lá na frente. Fazemos uma comparação com o que também existe no mundo, as políticas de ciência e tecnologia existentes para esse setor, e também o que está saindo de quente nas tecnologias básicas. Então, por exemplo, está surgindo transferência de energia sem fio. Quando que isso vai, de fato, poder ser disponibilizado para uma aplicação aeronáutica? Aí, com isso, a gente pode rever isso como uma demanda de tecnologia, conforme outras coisas estão surgindo, nanotecnologia e assim por diante. Bom, feito isso, nós montamos um roadmap em tecnologia, que nada mais é um planejamento de longo prazo, encadeamento de vários projetos, de vários investimentos em tecnologia. E fazemos uma priorização disso. Temos aí o portfólio, e aí é o fôlego de conseguir tocar todo esse projeto, conseguir parcerias com empresas e academias e assim por diante. O programa montado, ele segue um modelo semelhante ao modelo que existe no mundo. Em função da maturidade de cada tecnologia, o portfólio ele tem um formato diferente. Então nós temos um volume grande de pequenos projetos para maturidade de tecnologia bem baixa, um volume um pouco maior, um pouco menor, de projetos com tecnologias um pouco mais maduras, e aquelas tecnologias que em 5 anos podem amadurecer, aí é um número bem mais reduzido, só que esses projetos já são bem mais caros. Então, quando nós olhamos o percentual no portfólio em termos de recurso necessário para investimento, naturalmente ele se concentra naquelas tecnologias que estão mais próximas. Isso por quê? Porque a gente precisa experimentar em modelos representativos da realidade, em ambientes representativos, então isso tem um custo realmente alto. Esse processo tem também os seus pontos de observação, para ver se vai passando para as fases subsequentes ou não. É um processo semelhante ao que você chegou a mencionar. E aqui está um exemplo de um portfólio de projetos que representam, por exemplo, alguns dos esforços que hoje nós temos dos grandes projetos. Eu não trouxe aqui o grande número de pequenos projetos que existem. Mas vocês podem notar que são em várias áreas diferentes, tanto em estruturas, como parte de interior, novos processos de desenvolver. E cada um deles nós buscamos definir qual a melhor estratégia para envolvimento de parceria. Onde se encaixa melhor a academia, onde se encaixa melhor uma outra companhia, que pode ser um fornecedor. Por exemplo, combustíveis alternativos, a gente avalia até parceria com outros OEM, a própria Boeing, outras fabricantes de aeronaves. Em cada caso, a gente vai selecionar a melhor forma para buscar obter o sucesso. Como aqui a gente trouxe um exemplo que é antigo, que foi o exemplo também que o Sérgio citou, certo? Que teve o fomento da FAPESP, mas que a gente realmente atuou com uma rede grande de universidades para a execução desse projeto. Foram 8 instituições, 4 fundações e 3 empresas. Foi uma coisa realmente volumosa, já terminou. Hoje nós temos outros projetos em andamentos, tanto financiados, ou fomentados pela FINEP, como também pela FAPESP. A gente vem buscando todas essas alternativas, porque esse tem que ser o caminho. E no mundo não é nada diferente. No mundo, eles também seguem um modelo semelhante de desenvolvimento. Tudo que é pré-competitivo, ou seja, não está associado diretamente a nenhum produto, que é exatamente o que nós fazemos na área de desenvolvimento tecnológico, ele tem esse time frame, em torno de 10 anos, pelo menos, para as tecnologias menos maduras, e em torno de 5 para aquelas um pouco mais maduras.
E a pesquisa industrial se concentra fortemente aqui. Isso não quer dizer que a gente não atua lá. A gente atua, mas de uma forma menor. Então, por exemplo, nanotecnologia, isso normalmente é conduzido pela universidade, eventualmente se monta um consórcio de várias empresas, nós entramos com fornecimento de requisitos, acompanhamento, direcionamento do projeto, mas a pesquisa em si é feita na academia. E isso é bem típico para tecnologias nessa fase. Agora, quando se fala em aplicada, tecnologia aplicada, é natural que o CG vá para a empresa, para a indústria, não tem como ser diferente, né? E no mundo afora, isso sempre é suportado por uma política. Em cada país que a gente vai, existe uma política bem definida para aquele setor, onde define os próximos 20 anos, 15 anos, do que se pretende, o país pretende que seja feito naquele setor. Então, o Canadá, por exemplo, vai até 2025, a Europa tem o ACAR, que vai até 2020, e de tempos em tempos eles refinam isso e reeditam a política para uma visão mais à frente. E dessa política é que saem todas as ações estruturantes do setor. Aí os grandes programas de fomento, no caso da Europa, os Framework Programs, que tem um volume de investimento alto, né, para a área de aeronáutica, ou através de compras governamentais, que é o modelo preferido dos americanos, através da NASA, eles lançam programas, editais de programas que são vendidos para a empresa para ela fazer desenvolvimento de tecnologia. Então, dependendo do modelo, eles seguem qualquer um deles, ou adotam outras soluções que também trazem o seu efeito, como os parques tecnológicos e assim por diante. E tudo isso está sempre alinhado com essas políticas, é o que a gente vê aí no mundo. Então, o que a gente, com base nessa experiência nossa, o que a gente, de certa forma, recomendaria? Bom, em primeiro lugar, o que tem por detrás da inovação quando a gente fala na inovação on the fly, já que não tem um processo específico para você gerar coisas inovadoras? Bom, a primeira coisa é cultura. Então, a gente precisa ter uma cultura que estimule criatividade, uma cultura que mantenha viva a chama de sempre uma busca contínua de competitividade. Então, essas duas coisas precisam estar instauradas na empresa, e aí a linha de gestão é o grande, digamos assim, atuante para garantir que isso aconteça. A segunda coisa que é muito importante é o ambiente. Então, a colocalização e o próprio ambiente em si, permitindo compartilhamento de informações, troca de experiências, isolamento quando necessário, mas o ambiente em si ele precisa favorecer também que surja a inovação. E um terceiro ponto, que talvez seja até o mais importante, são as pessoas, a capacitação das pessoas. O quanto que elas se mantêm atualizadas no conhecimento específico das tecnologias em que ela atua, mas ao mesmo tempo manter um conhecimento um pouco mais abrangente de tudo o que gira em torno daquela área em que ela atua. E isso a gente faz através de grupos de discussão de tecnologia, redes de relacionamento, participação em simpósios, congressos, e sempre, obviamente, suportado pela garantia da propriedade intelectual, que a gente tem um processo grande por detrás. Mas é com base nesses três pilares, eu diria, que a gente consegue fazer acontecer. Então, o que nós recomendamos? É fazer investimento de formação de mão de obra especializada. Engenharia é algo que a gente precisa continuar investindo. E quando a gente fala isso, não significa só ter mais universidades ou ter bons cursos de engenharia. Significa que mesmo na escola fundamental a gente tenha bons professores de matemática e física, para que a gente não gere o trauma na criançada e eles fiquem com medo de engenharia no futuro. É o que acontece hoje com meu filho. Meu filho não quer saber de engenharia, não sei se é por causa do pai, mas em parte ele não gosta muito de matemática, que na época dele foi dado mais ênfase em outras matérias. Então isso é uma coisa muito importante para o futuro, e eu acho que engenharia
é chave, infelizmente, na área tecnológica, a engenharia realmente é chave. A fixação dessa mão de obra no Brasil, porque há uma tendência de evasão razoável. Nós mesmos, anualmente, vemos uma evasão de engenheiros para fora do país. É natural o sonho de ter uma experiência lá fora, mas de alguma forma a gente teria que tratar da fixação deles no país. Continuar com os investimentos governamentais, graças a Deus os fundos setoriais estão aumentando sempre os recursos. Eu acho que esse caminho é um caminho realmente importante, precisa continuar tendo esses investimentos cada vez maiores e estimular as atividades de P&D, porque se não tiver desenvolvimento de produto na empresa, não tem inovação, quer dizer, uma coisa leva a outra. Para ter inovação tem que ter desenvolvimento de produto. E por fim, ter políticas específicas, setoriais, quando for o caso. Eu acho que à medida em que há uma política setorial específica, certamente aquele setor alavanca muito mais rápido, porque ele não pensa, não é a empresa pensando isoladamente, mas são todos os participantes da cadeia, todos os players do mercado que vão estar atuando com a mesma visão. E aí eu diria que essa política ela tem que tratar, inclusive, a relação com as academias, que hoje eu acho ainda bastante difícil, ter essa relação direta da empresa com a academia, que hoje até foi citado, né? Não ficar trabalhando tanto com robô, fazer o robô andar, mas pensar em pesquisas realmente com alinhamento, que traga visões mais objetivas para a empresa. Hoje, em alguns casos, a gente faz parceria, eu sei que o meu tempo esgotou, mas só esse último ponto, com o MIT, por exemplo, porque eles têm consórcios que são montados, nos convidam a participar, e foi uma iniciativa vinda deles. E é um consórcio super interessante, porque participa a Boeing, participa a Airbus, participa os fabricantes de estruturas, e a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo tão fácil no Brasil. Então acho que a gente precisa, e as políticas levam a isso. Então acho que esse tipo de alinhamento também seria importante para fomentar a inovação. Então seria isso que eu tinha. Dois vídeos preciosos aí sobre gestão de inovação. A gente está com o horário meio apertado aqui. Se alguém tiver uma questão eu só pediria para fazer bem rapidinho. O microfone, por favor. Boa tarde, meu nome é Américo Cicarelli, sou do Sebrae Nacional. Queria fazer uma pergunta ao Jorge, uma pergunta bem objetiva. Nós sabemos que na indústria aeronáutica existe, obviamente, um processo muito seletivo de fornecedores, porque trabalha com, obviamente, uma segurança muito forte. Nesses casos dos fornecedores, por exemplo, que vocês têm uma cadeia, obviamente, de fornecedores, vocês engessam a inovação e a criatividade das empresas fornecedoras, porque você já entrega o produto para que eles entreguem aquelas especificações, ou vocês dão liberdade também para que eles tenham inovação, criatividade e que possam apresentar os produtos para fornecer? Tem dois aspectos associados. Quando nós trabalhamos com um fornecedor em que ele não atua apenas como fornecedor, mas como parceria, e ele tem envolvimento desde as fases iniciais do projeto, ele tem a oportunidade de contribuir fortemente para a inovação. Quando ele é ingressado num determinado programa, já numa fase posterior a esse trabalho de desenvolvimento, ele vai ter um grau de liberdade menor porque o produto já está bem definido. Então, se ele tem um contrato do tipo Build to Print, que é basicamente executar, ele vai poder inovar nos seus processos, ele vai poder inovar internamente, mas não no produto, porque o produto já foi definido. Então depende muito do modelo em que aquele programa escolheu e em que momento um determinado fornecedor entrou. Nós tivemos fornecedores nacionais que participaram das fases de desenvolvimento, por exemplo, do próprio 170. Então vai depender um pouco do momento em que entra. Bom, queria agradecer muito as duas apresentações aí, acho que são preciosas aí para a gente entender essa nova ciência que é gestão de tecnologia. Muito obrigado a todos.
Eu queria convidar para o terceiro painel o Silvio Crestana, diretor-presidente da Embrapa. Está caminho, Silvio. E o Evandro Mirra, de Paulo e Silva, diretor de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Boa tarde. Uma enorme satisfação estar aqui, de volta, porque fóruns dessa natureza, em especial o Fórum Projeto Brasil, eles são não só absolutamente privilegiados, mas são mesmo essenciais. É preciso que a gente distribua essa conversa em diferentes ambientes, com diferentes recortes, e por isso, pela BDI, pessoalmente, agradeço ao Nassif essa oportunidade de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho. Na preparação do evento houve alguma flutuação, uma encomenda que eu tive para discutir um pouco de um modelo de operação de tecnologia em rede, e por isso, enfim, eu gostaria de explorar essa primeira imagem, por favor. Começar a ficar em pé. Existe uma tendência muito forte e que já está presente nas apresentações feitas aqui anteriormente, tanto pelo Xavier quanto pelo Jorge Ramos, que mostravam como é que o jogo ficou complexo, de tal forma que existe uma parte que a empresa que é inescapável, ela vai definir o tom, a abordagem, o jeito, a sua parte, mas ela não vai fazer isso sozinho mais. E até a última pergunta que a América colocou aqui para o Jorge, ela também foi ilustrativa disso, quer dizer, de diferentes modalidades de convivência na gênese, na evolução, na construção e na materialização do produto final. O que não deixa dúvida nenhuma, em primeiro lugar, é que esse movimento ele é forte, irreversível, universal e crescente. A OCDE se preocupa com isso e publica periodicamente aquele Prospectivas da OCDE, Ciência, Tecnologia e Indústria. O último volume é o de 2006, 2008 sairá proximamente, e lá eles enfatizam isso. Olha, o papel crescente do conhecimento conduz a um networking e uma cooperação inelutável, e de diferentes maneiras. Eles, nesse pequeno comentário aqui escrito em cor negra, eles enfatizam a dimensão das ciências, das tecnologias de informação e comunicação, mas é claro, elas são essenciais, mas vai além disso. De qualquer forma, eles falam, olha, entre 91 e 99, numa década, o negócio a coprodução de tecnologia subiu de 85 bilhões para 540 bilhões. De 1.000 operações feitas em uma década, grandes operações consorciadas de gestão tecnológica evoluíram de um número de 1.000 para 7.000. E é uma coisa que cresce. Próxima imagem, por favor. Já se falou disso aí, eu queria dar 2 ou 3 exemplos, só para tentar enfatizar alguns aspectos, alguns picos importantes. Isso vale para todo mundo, esse exemplo da Petrobras, ele é confortável, ele é interessante, e ele remete de novo a essa última questão que a América tinha provocado. Essa é uma cooperação com fabricantes. A gente sabe que quando começou o programa de tecnologia de águas profundas, ele teve uma enorme dificuldade, porque ele foi muito contido internamente dentro da Petrobras nos seus primeiros 4 anos, e teve, pela carga de novidade que ele já comportava, ninguém no mundo detinha essas tecnologias, né? Era muito novo que o Brasil estava ensaiando, ele não teve fornecedores dispostos a encarar o desenvolvimento. Então, depois de 4 anos, o primeiro PROCAP, né, ele foi refeito, reformulado inteiramente,
e foi reconstruído com parceiros. Dentro da lógica que Jorge antecipou, há diferentes maneiras de convivência, há alianças estratégicas, há custos compartilhados, a gênese em comum. Então, naquele exemplo, o bombeio centrífugo submerso, que está ilustrado ali no alto, ele foi feito com a colaboração da Pirelli, da Tronic, que fornece materiais eletrônicos, da Reda, LaSalle, da Cooper Cameron, que hoje é só a Cameron, né? Como foi nos outros casos, sempre feito em diálogo com parceria. Naquele caso com a Cameron, por exemplo, a chamada árvore de Natal molhada horizontal, é um caso interessante, que a Petrobras detinha toda a tecnologia do que eles chamam de árvore de Natal, aquela maneira de bombear, que parece uma árvore de Natal mesmo, e eles abriram o jogo, eles entregaram toda a tecnologia para a Cameron, porque ficava na avaliação da Petrobras, era mais interessante globalmente que eles se apropriassem disso e resultasse para os dois o conhecimento disso, do que a Petrobras manter a exclusividade de uma tecnologia que era, enfim, né, que ela queria explorar de uma forma mais fecunda. A próxima imagem, lembra aqui, mas não é caso de briga, não, é só mesmo. Eu vou dizer o seguinte, a Petrobras, lá no alto está o SEMPES, né? Então, como também foi colocado com absoluta pertinência, inovação é uma coisa mais completa, mais complexa, e a dimensão tecnológica é uma das variáveis, um dos eixos. Então, nesse caso, eu estou explorando isso, a dimensão mais propriamente tecnológica. Lá no alto está o SEMPES, que é esse centro portentoso, com mais de 37 unidades, 1.500 pesquisadores e tudo isso, e que é não só um centro de inteligência, um centro nervoso, mas ele também é uma formidável máquina de diálogo e de mobilização do conhecimento existente no país. Então, isso aqui é um instantâneo, esse flagrante aí pode ser feito de diferentes maneiras. Esse é tirado da base Lattes, do CNPq, 2004, quando estavam registrados ali 129 grupos de pesquisa de universidades de todas as 5 regiões do país, em cooperação com a Petrobras. Essas universidades, naturalmente, a densidade era maior no Rio de Janeiro, pela COP, pela PUC, tudo isso. Silvio Crestana, velho. Silvio. A densidade era maior, mas em realidade era um programa nacional. E curiosamente, se a gente desagrega ali, é interessante, porque é uma predominância das engenharias, que é compreensível, mas estão presentes ali todas as áreas de conhecimento. Entram aí a física, química, matemática, ciências sociais e tudo mais. Um dos meus casos prediletos é aquele grupo de teoria de equações diferenciais do INPA, conduzido pelo Dan Marquesan, e que é financiado inteiramente pela Petrobras. É porque ele faz teoria de equações diferenciais mesmo, é o que ele gosta. Mas na hora nós sabemos que para testar uma equação diferencial você precisa de condições de contorno. E as deles são invariáveis, é um líquido viscoso, sabe, pesado, pronto, financia-se tudo. Quer dizer, é um caso típico da gente fazer pesquisa pura no bicho aplicado, né? Então, em realidade, isso aí varre uma gama muito grande de produtos, dentro da linha também, que já foi antecipada, que foi comentada notadamente por Jorge Ramos, é que há uma parte que é tipicamente pré-competitiva, que é tipicamente desse ambiente de investigação. A parte propriamente tecnológica, hardcore, vai ser feita dentro da Petrobras mesmo, né? Não é um ambiente acadêmico, que será um ambiente mais acolhedor, mais favorável. A próxima imagem é mais interessante. Poderíamos chamá-lo de dormindo com o inimigo. A diferença com relação. Então essa é a imagem do domingo com o inimigo. A diferença com relação aos anteriores é que no primeiro caso a cooperação se fazia com os fornecedores. Então há uma convergência de objetivos que é natural, um entendimento que se estabelece em princípio com maior facilidade. Em segundo lugar, é com o ambiente acadêmico, então há dificuldades inerentes às diferenças, divergências e tal, isso, mas também não há, em princípio, nenhum conflito
de interesse maior, uma coisa assim. Agora aqui tem. Aqui agora a British Petroleum é a concorrente direta da Petrobras para a exploração em águas profundas, concorre com ela no Golfo do México, para ter no Golfo de Angola, em outros lugares. Não tem importância. Aqui agora vamos usar uma frase do bispo de Hipona, nosso querido filósofo Santo Agostinho, que dizia que o mal maior é a ausência do bem, né? Quer dizer, aqui é melhor que você não seja o único possuidor do que não existir a coisa em si. Então fica tão mais caro, tão mais complexo, os riscos são tão mais altos. Você entrar sozinho nessa aventura, que você prefere ir com o inimigo, né? Vamos juntos, né? E desenvolvamos uma carinhosa cooperação conflituosa. Então vale aí para... É a definição de casamento. É a definição de casamento. Nada de inovar. Aí não há inovação nenhuma, né? Bom, a próxima imagem, por favor. Bom, para dar um nome mais chique para isso, eles começaram a chamar de Open Innovation, né? Aí em meados da nossa década, em 2003, 2004, começou a ganhar popularidade na praça a expressão Open Innovation. E essa é uma imagem do Instituto de Inovação, que Xavier até citou, né, na apresentação dele. Porque é claro que a ideia de cooperação, mesmo em condições às vezes um pouco conflituosas, ela esteve sempre presente na gênese da tecnologia e na inovação. Mas a gente entrou numa fase tão mais distinta, tão mais perigosa, tão diferente, que há uma certa vantagem, uma certa conveniência em chamar de fato isso em inovação aberta. Que significa o seguinte: você desenvolve o sistema, parte ele é proprietário, parte você detém a regra do jogo, e a sabedoria óbvia da empresa é definir onde é que ela vai, até que ponto que ela vai ou que ela não vai. Mas uma parte é aberta, uma parte da decisão é aberta. Isso às vezes pode ser feito com maior facilidade. Mencionei o sistema Lattes de informação do CNPq, ele foi desenvolvido como plataforma aberta. Se ele não fosse aberto, ele não teria tido pelo menos uma centena dos componentes que ele tem hoje, que foram desenvolvidos, porque foi aberto o jogo, e então muita gente fez doutorado, mestrado ou desenvolvimento naquela cultura, naquele cacho de oportunidades, e gerou coisas novas. Um dos exemplos mais espetaculares que a gente tem disso é o caso famoso da Petrobras com a Cordoaria São Leopoldo, né? Não vou repetir a história toda aqui, mas em duas palavras, se alguém não conhece. Quando chegou o poço de Marlim, que fica a profundidade de 800 metros, a Petrobras temeu que estava chegando a um ponto sem saída, um beco sem saída. Porque a partir daí, as correntes que ancoram as plataformas submarinas se tornam mais pesadas do que as plataformas. E ancoram as plataformas definitivamente no fundo do mar. Então, e é de aço, quer dizer, você não tem um material mais leve que seja economicamente competitivo para fazer isso. O problema foi brilhantissimamente resolvido pela Cordoaria São Leopoldo, com cordas de poliéster de alta densidade, com propriedades específicas e tudo isso, que era um objeto de investigação, faziam parte do universo de trabalho para sapatos de corrida que a Cordoaria tinha naquele momento. O produto, obviamente, como sempre, não estava pronto, a ideia era promissora, e o produto final envolveu a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FURC, lá de Rio Grande, lá na ponta da Lagoa do Espaço, envolveu o CEMPS, naturalmente, e a Cordoaria São Leopoldo, dando uma solução original e elegantíssima, né, para aquelas plataformas agora que são ancoradas com feixes brancos de poliéster. A próxima imagem, por favor. Essa tendência, ela assume um aspecto surpreendente. Esse é um dado da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, mais uma vez, e o que é curioso nele ao longo desses anos 2000 é quem é que está adentrando no jogo. Não são mais só os grandes atores, não. A gente está colocando ali a Hungria, a Irlanda, que já está no jogo há mais tempo, a República Tcheca, onde o que nesse caso a OCDE está medindo é o grau de convivência com o inimigo. Quer dizer, onde é que você já está saindo da toca e fazendo coisas em parceria. Ela, em realidade, o dado deles incorpora outras coisas, mas isso era voltado para saber que parcerias você faz hoje com potenciais concorrentes ou concorrentes efetivos. Isso mostra uma sinalização inequívoca de uma universalidade do gesto, né? É alguma coisa que, pelo menos hoje, claramente configura uma tendência.
Próxima imagem. De onde é que vem essa história? A cooperação, antigamente, era difícil, mesmo porque pouca gente fazia, né? Agora, a explosão desse universo é absoluta. Se a gente pegar os traços assim extremos, é até ridículo, né? E no ano, se a gente pega um século, no ano de 1900, havia 2.000 pessoas no planeta Terra que faziam pesquisa, né? No ano 2000, 100 anos depois, havia 15 milhões de pessoas cujo contra-cheque, né, é vinculado à atividade de pesquisa. Mudou o universo. Mas, além disso, pegando nesse aqui, de 95 para cá, é uma coisa muito interessante. Aqui, de novo, a escala é logarítmica, de modo que quem não gosta de matemática perde um pouco do sabor. Mas aqui é o seguinte, é que a parte de cima mostra a evolução dos investimentos de pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos, e a parte de baixo em alguns países emergentes, não é nenhum universo total. Em 95, os Estados Unidos investiram 110 bilhões de dólares, com as correções devidas aí, né? O número indicador, 110 bilhões de dólares, e o conjunto das outras nações, 40. Passados aí 14 anos, 13 anos, passados 10 anos, os Estados Unidos tinham passado de 110 para 120 bilhões de dólares. Perdão, desculpa, 110 para 200 bilhões de dólares. Quase dobrando. Enquanto que os países crescentes, o valor foi multiplicado por 4. Passou de 40 para 160, próximo de 160. Quer dizer, a velocidade de crescimento, a entrada de novos atores no cenário, ela é impressionante, nada menos do que impressionante. A próxima imagem reflete um pouquinho isso também. Dentre as múltiplas manifestações, uma delas são os papers publicados, os artigos publicados. Aquela linha vermelha que é hegemônica no primeiro é dos Estados Unidos, a gente vê que a produção ali se situa em torno dos 190 mil papers, e é razoavelmente estável, né? Flutua um pouquinho, cresce, diminui. Enquanto que a da Europa, que começou muito mais abaixo, em 88, né? Ultrapassou, na chegada dos anos 2000, a produção americana. Quer dizer, hoje, o maior produtor de papers é a Europa, e isso sem contar ainda a expansão europeia. A expansão agora ganhou mais uns trocados aí, né? Mas, e embaixo são os novos atores emergentes da publicação mundial. Então, o que era um evento isolado, publicar, pesquisar, se associar, é uma prática que se torna coletiva, que é socializada cada vez mais com mais clareza. Esse é o pano de fundo. A próxima imagem, por favor. Até agora, se falamos de Petrobras e se damos alguns outros exemplos, pode parecer que a preocupação é com a grande empresa. Em realidade, ela apareceu porque era fácil falar dela. Nós bem sabemos que inovação não tem a ver com o tipo de empresa, com o porte da empresa, o tamanho da empresa. É uma questão de postura, é uma maneira de ver as coisas. Foi poupado da inovação do pão de queijo, graças a Deus, mas inova-se de qualquer forma, em qualquer coisa. É uma questão de maneira de abordagem, uma questão de olhar as coisas e dizer que você pode fazer melhor, né? E pegar gosto por fazer isso. Eu queria enfatizar isso só com 2 comentários rápidos, pensando aqui no caso do que se passa nos Estados Unidos. Entre uma centena de programas, eu escolhi o Manufacturing Extension Partnership, que é hospedado pelo NIST, e que se propõe a promover a inovação e a competitividade das pequenas e médias empresas. É claro que, para abordar isso, você tem que trabalhar com problemas do metabolismo basal, problema de alimentação. Portanto, é uma questão que tem um outro grau de complexidade, exige outro tipo de parceria. Mas quando se chega ao estágio da inovação tecnológica e tudo isso, claramente você precisa operar em redes. No caso dos MEPs, essas redes são sempre federal, local e iniciativa privada, grosso modo, 1/3 do custeio para cada um dos parceiros. A próxima imagem mostra um sarampozinho. Hoje são um pouco mais de 400 MEPs, e é ilusório pensar no grãozinho isolado, porque em realidade isso aí é uma única rede. Ela tem densidades de relação maiores numa região ou na outra, mas de fato ela pode ser operada de qualquer ponto a qualquer ponto. Na Europa a mesma coisa. Próxima imagem, por favor. Tem milhares de programas também, milhares não, centenas, para ser mais exato,
Mas quero chamar a atenção um que é um pouco diferente, mas a preocupação da gente, são os Innovation Relay Centers. No caso dos Innovation Relay Centers, eles já pegam empresas que estão com esses problemas do metabolismo basal mais bem equacionados. Quer dizer, elas já começam a se preocupar com a questão de inovação como parte da estratégia não só de sobrevivência, mas de ocupação de uma parte do mercado, de questão de identidade. Então, nesse caso, elas têm uma outra coisa, eles já são transnacionais, que já é um outro risco mesmo. Então, você tem uma cooperação transnacional para a inovação, isso é feito por uma gama de serviços. Nesse caso, pelo grau de sofisticação, eles já pegam empresas que têm uma orientação tecnológica, e isso, obviamente, vai envolver, como sempre, os institutos de pesquisa, centros tecnológicos, agências de inovação. Você tem que ter um arranjo institucional competente local. Nesse caso, com frequência, é um consórcio que é qualificado pelos órgãos financiadores. Pode ser uma agência de desenvolvimento regional, pode ser uma secretaria, uma coisa assim, mas é algo de mutirão. Próxima imagem, por favor. É por isso que é a imagem que eu encerro isso e fazer os meus comentários, por isso que acho que devíamos apostar fortemente, eu pelo menos estou apostando fortemente, numa iniciativa como essa que está sendo proposta no momento, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas em realidade envolvendo todo mundo. Essa ideia do Cibratec, chamado Sistema Brasileiro de Tecnologia, é a tentativa de se fazer um grande mutirão mesmo, com aqueles 3 recortes. Quer dizer, essas redes podem operar de forma temática, ou pode ser rede de interesse regional, ou pode conjugar, pode misturar algumas das coisas, mas o objetivo é esses 3 eixos. Primeiro, existe um módulo que é chamado os núcleos de inovação. A gente sabe que nós temos hoje, depende da maneira como a gente for, alguma coisa como 6 mil empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento com uma certa regularidade, das quais 1.500 são inovadoras, com frequência são um pouco empresas que já têm um perfil de empresa classe mundial, e delas um pouco mais de 300 empresas que são campeãs mundiais, né? Algumas aqui presentes, que são capazes de ter liderança em segmentos altamente competitivos e uma presença internacional fulgurante. Muito bem, por que não tentar entender melhor esse processo de tal forma que a gente possa ajudar essas 1.500 empresas a evoluírem em direção a essas empresas, certo? A essas empresas que hoje são líderes mundiais? Por que não fazer com que aquelas outras 6 mil se aproximem das 1.500 e façam isso? Para isso, esses núcleos de inovação, eles estão sendo estruturados para apoiar empresas que já lidam com inovação, que já são capazes disso, mas lhes falta outras coisas. O segundo programa, o programa mais de extensionismo, ele está voltado para empresas que não estão nesse patamar e que precisam, por isso, de outro tipo de apoio, de suporte, tudo isso. E a ideia de rede é onipresente no fornecimento de uma série de mecanismos de suporte. Eu encerraria isso dizendo, só querendo enfatizar da maneira mais clara, mais forte que eu pudesse dizer, é que nós estamos diante de uma coisa que tem, ao mesmo tempo, a dimensão de um gesto ancestral, sempre se construiu no diálogo, na cooperação, mas cuja forma, cuja manifestação, cuja envergadura tem características absolutamente originais e que ultrapassam de muito os nossos velhos hábitos de uma competição mais acirrada, que não levasse em conta nuances, que não levasse em conta alianças estratégicas, que não levasse em conta um jogo muito mais sofisticado, que faz conviver projetos aparentemente conflituosos durante certo tempo e de diferentes maneiras, como forma de se produzir efetivamente uma transformação e a geração de alguma coisa de novo. Muito obrigado. Muito bom. Eu queria passar a palavra agora ao Silvio Castanda, diretor-presidente da Embrapa.
tarde, Luiz Nassif, boa tarde, Evandro Mirra, é um prazer estar aqui. E aceitei esse convite por entender que esse é um tema extremamente relevante e me foi pedido que eu falasse um pouquinho do modelo de organização de tecnologia em rede, quer dizer, o exemplo do Sistema Nacional de Pesquisa, a Embrapa, as universidades, os institutos de pesquisa, as organizações estaduais de pesquisa, na linha que o Dr. Evandro Mirra colocou da importância, né, que lá fora, no mundo desenvolvido, os países que têm conseguido gerar um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que não seja só aquele famoso voo da galinha, mas aquele desenvolvimento que permanece ao longo de décadas ou até de séculos, se baseia no conhecimento, se baseia na inovação. E eu trago aqui o exemplo da agricultura, quer dizer, num tempo muito curto. E é importante dizer que a ciência brasileira, do ponto de vista institucional, ela também tem um tempo muito pequeno, ela tem cerca de 40 anos, CNPq, FINEP, depois Embrapa e outras instituições. E a agricultura brasileira fez uma revolução, que nós chamamos silenciosa, que foi criar uma nova produção, uma nova safra agrícola no mundo todo, que é a safra da agricultura tropical. O mundo tem safras milenares, centenárias, uma vez que a agricultura de clima temperado foi desenvolvida, continua sendo desenvolvida há muitos séculos. No entanto, nesses últimos 30, 40 anos, nós somos capazes no Brasil de criar verdadeiras maravilhas do ponto de vista científico-tecnológico, aplicados à vida cotidiana, à vida de todo cidadão, do consumidor final, lá na prateleira do supermercado, até do produtor agrícola, lá na propriedade agrícola, na fazenda, ou aqueles que prestam serviço, aqueles que vendem adubos, fertilizantes, máquinas e assim por diante. Então, essa é uma coisa que nos honra muito em participar desse progresso construído aqui no Brasil e que hoje se torna um exemplo, um modelo de desenvolvimento baseado em tecnologia para o mundo todo. Eu queria rapidamente passar então por algumas transparências. Eu tenho aqui um excesso, na verdade, de slides, mas é o que eu vou deixar para esse fórum e tocar em alguns pontos que eu acho essenciais. Por favor. Próximo. Isso. É importante lembrar que as dimensões de desenvolvimento hoje, elas são maiores do que a única dimensão econômica. A dimensão social, ambiental. No caso do Brasil, nós temos diferenças regionais importantes. Ainda o norte, nordeste, centro-oeste é bastante diferente do sul e sudeste. E a questão da globalização, que nos últimos 10, 15 anos tem gerado impacto na vida de todos nós. Assim como nós esperamos também gerar algum impacto na vida de outros cidadãos fora do Brasil. A agricultura também não é mais só de alimentos. É a agricultura de fibras, é a agricultura de energia. Próximo. Esse é um exemplo que nós tentamos, nessa transparência, mostrar quanto conhecimento está embutido naquela semente ali de soja. A soja é uma cultura tipicamente tropical, temperada e sempre temperada. Se nós não tivéssemos trabalhado a soja, nós não teríamos soja nos cerrados, nós não teríamos esse celeiro hoje da produção de grãos, da produção de carnes, que está aqui no centro-oeste do Brasil. Nós embutimos conhecimento, tecnologia nessas sementes, tanto na parte do melhoramento vegetal, na parte da fertilidade dos solos, na questão do manejo, das doenças, das pragas e assim por diante. Então, é exemplo de um chip de computador, da revolução da informática, da revolução da comunicação, que marcou o século passado. Nós fizemos a mesma coisa aqui com uma semente de soja. Portanto, aqui está embutida a inovação na medida em que a gente transforma a soja num produto que gere produtividade, que seja lucrativo, que seja viável
e, portanto, gere valor. Ou seja, esse é um exemplo de como que nós podemos transformar tecnologia, transformar conhecimento em emprego, em renda, em resultados. Próximo. Aí outro exemplo de manejo, vocês estão vendo ali colheitadeiras, e logo atrás das colheitadeiras é vindo já o plantio. Isso acontecendo aqui no Cerrados. Nesses mapas mostram a relação que existe entre a tecnologia e a geografia. Na medida em que nós viabilizamos a tecnologia da soja, ou do plantio direto, de outras técnicas, a gente vê a evolução a partir de 1960, onde estava localizada a produção de soja no Brasil e onde ela está hoje. Próximo. Portanto, a inovação, a tecnologia é capaz de mudar os contornos da geografia de um país. A interiorização do desenvolvimento do Brasil, com a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, levou a um desafio que era o desenvolvimento dos cerrados do Brasil. Aqui são oportunidades que eu acredito que no início dessa apresentação já deve ter sido tocado pelo nosso ministro, pelo nosso grupo do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Mas são oportunidades que são marcos, leis que estão aí, que nós precisamos explorar melhor. Próximo. Nós estamos negociando com o governo, a pedido do presidente Lula, um PAC para a Embrapa. É importante se dizer que os nossos escritórios no exterior, os nossos laboratórios, os nossos coordenadores estão sendo demandados por outras instituições, como os Estados Unidos, como da Europa, como da França. Como é que é possível, está na agenda de desenvolvimento do país, uma instituição de ciência ser chamada por um PAC? Aqui é uma relação importante. Nós estamos trabalhando duramente para viabilizar, porque é uma instituição de ciência e tecnologia, e nós não estamos falando da Embrapa, nós estamos falando do Sistema Nacional de Pesquisa, sendo chamada para se comprometer com o desenvolvimento nacional. Então é muito mais, esse é o verdadeiro exemplo, nós entendemos, de inovação. É muito mais que uma agenda de pesquisa e desenvolvimento. É uma agenda de desenvolvimento regional, territorial, nacional. Próximo. É importante lembrar que a RNP, a nova Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de Alta Velocidade, ela vai trazer, ela já abriu um mundo novo para as parcerias, para a transferência de tecnologia, para a inovação no Brasil. Aí, e aqui nós estamos nos remetendo a ensino e pesquisa, mas a parte de transferência, da extensão, da assistência técnica, pode mudar contorno ao ponto de chegar aos produtores rurais, se nós quisermos, num futuro muito próximo. Ou até o cidadão consumidor no final. Essa rede de inovação, esse é o ponto forte, acredito, nosso do Brasil. Ao longo desses 35 anos, foi possível montar essa rede. E a Embrapa opera há 35 anos essa rede. Nós temos aí os centros de pesquisa da Embrapa, muito parecido aqui com o modelo do Cibratec, que são os centros ecorregionais, são os centros de produtos e os centros temáticos. Temático, o avanço da fronteira do conhecimento, os centros ecorregionais para cuidar principalmente da ecorregião, e os de produtos nas grandes cadeias produtivas. Milho, sorgo, arroz, feijão, gado de corte, gado de leite, solos, clima, etc. Então, nós temos as unidades em cada parte, praticamente em todo o Brasil. Nós temos uma rede na Amazônia, só para dar o exemplo da Amazônia, que está muito em voga hoje, a discussão da Amazônia. Cada estado da Amazônia nós temos seis unidades, portanto, 6 estados. Temos o Sistema Nacional de Pesquisa, em articulação, os nossos laboratórios no exterior e um escritório de transferência de tecnologia na África. Portanto, fazer com que esse sistema funcione, gere resultados ao final do investimento feito no início, que crie uma parceria, uma harmonia, em que o resultado seja positivo para a sociedade, sempre foi e continua sendo o nosso grande desafio. Próximo. Importante olhar esse mapa que nós estamos chamando de vazios, um Brasil que tem pelo menos 2 partes.
Uma parte que é o sul-sudeste, em que já existem instituições consolidadas de ciência e tecnologia, já existem organizações estaduais, já existem universidades, e uma parte importante do Brasil, na verdade a maior parte do seu território, ainda a ser completada, ou seja, há um vazio institucional, um vazio tecnológico. Nós acreditamos que não haverá desenvolvimento dessas regiões, essencialmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, se não houver pavimentação de ciência nesses territórios, ou seja, cientistas e instituições de ciência e tecnologia e de ensino de educação. Então isso é fundamental. Então nós temos dois desafios para o Brasil na área da inovação. Nós temos o primeiro, que é ocupar os vazios científicos, vazios tecnológicos, vazios institucionais. Portanto, precisa crescer, não tem alternativa. Nós temos que ter mais cientistas, nós temos que ter mais centros da Embrapa, mais universidades, mais organizações estaduais de pesquisa. E onde já existe a competência, aumentar a sinergia, aumentar a colaboração, aumentar a eficiência, na verdade, do sistema. Próximo. Esse é um outro desafio, essa é a região, essas mais vermelhadas, onde existe chamadas áreas deprimidas. Aí é onde os grandes empreendedores, de alguma maneira, já saíram daí, o filho já foi para outro lugar, aquele que está ali não tem muita esperança, não tem perspectiva. E essa é uma área, uma região que importantíssima do tamanho do Brasil. Há inclusive partes dessas regiões até de São Paulo, para dar um exemplo, em que há uma expectativa importante e uma possibilidade de desenvolvimento, no início até resolvendo o problema da agricultura de subsistência, gerar os alimentos, a energia, etc., nessa própria regiões, e aí nós temos uma agenda claramente de levar a melhor semente, de levar a melhor genética, de levar o melhor conhecimento, o melhor manejo, para que essas coisas comecem dando certo. Porque se começar errado, não será de muito valor o investimento que possa fazer financeiro, orçamentário, ou que for, ou qualquer sistema ou mesmo um PAC, numa região em que ela se torne inviável no médio e longo prazo. Próximo. Nós temos desafios importantes. Quando se fala em inovação, nós estamos chamando a atenção de que é importante lembrar não só da inovação tecnológica. Um dos grandes gargalos, porque existe pouca inovação tecnológica no país, é porque tem pouca inovação institucional. Nós temos que avançar na gestão institucional para o negócio. É importante ampliar a sinergia, é importante otimizar os nossos recursos naturais, os nossos recursos humanos, os nossos recursos materiais, os nossos recursos financeiros. Portanto, nós precisamos de uma agenda que consiga fazer com que a eficiência do recurso público e do recurso privado seja, ao final, positiva para o país. Não para o Estado e nem só para o privado, mas para o país. Há aí o desafio de fazer parceria pública ainda. Hoje o modelo federal muitas vezes se distanciou do que existe nos estados, ou os estados não têm compromisso com a agenda de inovação. Então isso é importante revitalizar. O início da Embrapa foi a construção não só da Embrapa, mas do sistema nacional. Só a Embrapa não é capaz de dar conta de tudo que precisa ser feito na agenda de tecnologia agrícola. E nós temos um outro desafio, que é ampliar muito a inovação com recursos que vêm não só do Estado, mas também do setor privado. Para isso nós temos que criar o ambiente negocial, o ambiente da inovação e, portanto, avançar na gestão institucional para que a gente possa fazer muito mais parceria público-privada em inovação. Próximo. Aí é uma coisa evidente, né, que os países envolvidos já avançaram, ou mesmo os emergentes, caso da Coreia e outros, que tem que juntar os dois saberes, os dois conhecimentos, as duas inteligências. A inteligência científica e tecnológica com a inteligência negocial, com a inteligência comercial, com a inteligência empresarial. Se a gente não conseguir, não vai haver progresso para nenhum dos dois. Ou as nossas tecnologias ficarão num banco de patentes no máximo, quando patentear, ou nem isso, ficará nos papers que serão apropriados por outros países. Ou o setor privado
vai ficar pouco competitivo, porque se ele depender de montar todo o P&D dentro de uma instituição privada, ele vai gastar muito tempo para isso, e as limitações do setor privado para fazer isso, porque a sinergia com outras comunidades é muito mais difícil, porque claramente aí tem questão de propriedade intelectual, de lucro, o que limita também. Então, a sinergia entre os dois setores é que faz a diferença. Próximo. Bom, outra oportunidade que cada vez é maior para nós. O Brasil conseguiu fazer duas coisas nesses 30, 40 anos. Ele conseguiu construir suas instituições, tanto no setor privado como no setor público, e fazendo isso ele conseguiu duas peripécias. A primeira peripécia é de ser líder hoje em agricultura tropical, na produção. O Brasil é campeão em várias das commodities, em etanol, em que nós imaginamos de importante hoje no banco comercial de agricultura, o Brasil já se torna campeão. O segundo é em tecnologia. Como tecnologia, como conhecimento é sinônimo de riqueza na sociedade do conhecimento, na sociedade da informação, na economia do conhecimento, há uma grande oportunidade, principalmente na faixa tropical, nos mesmos paralelos do Brasil, de nós transferirmos tecnologias para outros países. Aí nós vamos encontrar a América Latina, nós vamos encontrar a África e muitos países ali da Ásia. Há demandas, há oportunidades, tanto numa agenda de cooperação como uma agenda de negócio. Nós estamos também conectados com o mundo, desenvolvido, principalmente os países clima temperado. Aí é uma agenda de troca, nós chamamos de moeda de troca tecnológica. O Brasil tem simetria, já tem pesquisadores de alto nível e já tem instituições organizadas, como se tem nos países desenvolvidos. Portanto, esse modelo do LabEx, Laboratório da Embrapa no Exterior, é um modelo ágil, simples, que pode ser usado para educação, para saúde, para qualquer outra área industrial, e é muito eficiente para a gente fazer cooperação com o Norte, assim como também a parte de prospecção tecnológica, que é uma coisa muito cara. Então essa é uma experiência que tem dado certo, e nós estamos negociando agora, nós já estamos nos Estados Unidos, na Europa, e pretendemos estar rapidamente na Ásia. E montamos um escritório já na África, montamos hoje agora na Venezuela, para transferência de tecnologia. O desafio aqui embaixo, aqui nos trópicos, não é, no caso para nós, uma vez que nós estamos à frente, não é o da troca científica, mas é da transferência de tecnologia. E, portanto, ou ajudar a desenvolver outros países, no sentido de combate à fome e à miséria, doenças, etc., ou mesmo uma agenda comercial, uma vez que todos os nossos pacotes tecnológicos se aplicam muito bem a esses países. Nós precisamos de baixíssima adaptação, e se eles forem fazer a mesma coisa com países do norte ou do clima temperado, não vai funcionar, que é o que nós fizemos. Nós ficamos 35 anos, 40 anos no Brasil, treinando gente lá no exterior, trazendo para cá, adaptando conhecimento e gerando um novo conhecimento. Porque a agricultura depende dos biomas, há uma relação direta. Não tem como usar o mesmo grão de soja lá do meio oeste americano e plantar aqui no Cerrado do Brasil, não vai dar certo. Diferentemente de um automóvel, diferentemente de um computador, diferentemente de uma tela plana, de uma televisão ou de uma coisa assim. Porque depende do ambiente. Essa é a nossa grande sorte. Nós sobrevivemos por isso, porque a chance de desenvolvimento nosso, competitividade dos nossos negócios está associada à capacidade nossa de lidar com os biomas. Entender os processos, água, solo, planta, atmosfera, os animais, a biodiversidade, com o processo de produção nesses sistemas. Próximo. Aqui é claro que há desafios na pesquisa em áreas tradicionais e nas áreas de expansão. Aí há uma importância muito grande dessas novas áreas, a bioenergia, a questão dos alimentos. Próximo. Outros exemplos, controle biológico, sanidade. Sanidade é um problema importante no Brasil, tem a gripe aviária com potencial importante, um dia está chegando, gerando consequências seríssimas. Já temos a aftosa, temos as doenças como a ferrugem da soja, o greening na laranja, etc., que tem grande impacto
não só econômico, mas que gera, se mal trabalhado, desemprego ou mesmo impacto ambiental na medida que você usar produtos químicos para combater essas doenças. Próximo. Aí é o exemplo da plataforma de água e energia, que nós estamos trabalhando com etanol biodiesel. Há grandes desafios aí, principalmente a curva de aprendizagem do etanol. Nós saímos de $700 há 30 anos atrás, o metro cúbico, para hoje chegar próximo de $200. Foi graças a isso que o etanol se tornou competitivo, e hoje a nossa frota de carros novos já está próximo de 90%. Não se consegue praticamente comprar um carro que não seja flex hoje, porque nós geramos a tecnologia competitiva do etanol. O biodiesel é uma curva que deve ser trabalhada, que está só começando. Próximo. Assim vai, mudanças climáticas é outra fronteira, a questão de adaptação de plantas, animais, mitigar, diminuir os efeitos de efeito estufa. Próximo. Na biotecnologia é uma fronteira do conhecimento fundamental se a gente quiser avançar. Próximo. A outra é nanotecnologia, que nós temos uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia na criação desse Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio. É o único laboratório que existe no mundo, quer dizer, nós saímos da frente aqui nesse caso mais uma vez. Não há laboratório dedicado a agronegócio, e foi graças a essa parceria com a MCT que nós conseguimos estar montando essa rede. Próximo. Aqui é um exemplo agora de monitoramento por satélite, que é fundamental para a gestão territorial. O presidente Lula outro dia se referia às obras do PAC. Para acompanhar a obra do PAC, como é que faz? Aí o satélite, hoje, se quiser, tem resolução de meio metro quadrado. Tem solução. Agora está aparecendo aí o problema da dengue. Nós geramos uma alternativa. E assim por diante. Então, quando se olha o território, quais são as alternativas em tempo real ou com a frequência que aquele evento exigir. Próximo. Aí são parcerias na área de empresas de propósito específico, que a Lei de Inovação possibilita. Nós estamos lutando duramente aí para tentar conseguir montar empresas desse tipo. Próximo. Próximo. Aí são parcerias de grande impacto comercial. Próximo. Aí são próximo. Esses são projetos ou programas que têm grande impacto social. Agenda de pesquisa aí gerando impacto social. Próximo. Aqui é importante que, depois da lei de cultivares, o que aconteceu com a proteção de patentes, com a proteção de cultivares na Embrapa, portanto, pós 1996, e aí a gente vê que o fato de existir uma lei fortaleceu a ação institucional. Próximo. Aqui é o market share, né, das cultivares. Quando se fala em agricultura, o produto é cultivar da soja, do milho, do arroz, do feijão, etc. A Embrapa lidera, né, esse ranking, e em segundo lugar vem uma empresa privada e assim por diante. Mas é importante dizer que foi a legislação e a iniciativa institucional que permite hoje o Brasil, e no caso a Embrapa, ter esse market share. Próximo. Bom, finalmente nós temos nos últimos 10 anos trabalhado para mostrar cada real aplicado na pesquisa agrícola, que resultado dá para a sociedade. E a cada ano fazemos esse balanço, e aí está o resultado. Quer dizer, isso usa uma metodologia internacional, não é uma metodologia que nós criamos, inventamos. E quando nós comparamos todos os indicadores econômicos, indicadores sociais e indicadores ambientais, o lucro social é esse aí, e cada real aplicado gera cerca de R$13 de volta à sociedade, mostrando claramente que investimento em ciência e tecnologia tem grande impacto positivo, tem impacto positivo para a sociedade. Próximo. E finalmente entender que nós vamos ter que unir as forças para que a gente possa dar os avanços de crescimento que estão nos nossos horizontes. Muito obrigado. Bom, a gente vai ter um pequeno tempo para as perguntas. Microfone, por favor. Só
pedindo para quem for falar de se identificar. João Bim, só fazer uns comentários aqui. A agricultura é realmente estratégica para qualquer país, porque é alimento, principalmente para o ser humano. Portanto, ela tem que ser subsidiada. Tanto que se fala em cerca de 35 bilhões de dólares de subsídio no mundo inteiro à agricultura. E no Brasil não poderia ser diferente. Agora, quando se fala em subsídio, você tem que tirar dinheiro de algum lugar para jogar na agricultura. E esse lugar terá que ser a indústria. Então, se não tivermos um país industrializado, não teremos um país com agricultura forte. Óbvio, não tem de onde tirar o dinheiro para pôr na agricultura. Quando se fala em agricultura, nós estamos falando em valor agregado de cerca de 30 centavos de dólar por quilo. Enquanto a produção de um satélite dá 50 mil dólares de valor agregado por quilo, um celular dá 2 mil dólares. Tanto que os Estados Unidos investem 35 bilhões por ano de orçamento deles no setor aeroespacial e uns 10 bilhões no setor agrícola. Por motivos óbvios. A China vem investindo no setor industrial, não no setor agrícola. E por que nós, no Brasil, só pomos 180, esse orçamento de 2008 será 108 milhões para o setor espacial e deve ser uns 800 milhões a 1 bilhão para a Embrapa. Quer dizer, nós estamos indo na contramão do mundo. O setor nuclear nosso deve estar por volta do mesmo orçamento da Embrapa, uns 800 milhões. Quando todo mundo está investindo no setor nuclear. Então nós temos que tomar cuidado com isso, nós temos que ver a questão do valor agregado nisso daí, porque produto agrícola é uma commodity. Quem determina o preço dele é a Bolsa de Chicago. Ok? E esses produtos todos que se investem no setor agrícola, por exemplo, herbicidas, adubos, máquinas, o próprio óleo diesel que está lá, tudo nós estamos pagando royalties também. Então, isso tudo tem que ser computado, tem que ser estudado, tem que ser analisado. Era esse o meu comentário. Deixa eu só fazer um pequeno comentário. Quando você pega um desenho de país, as coisas não são excludentes. Né? Você tem algumas escolhas de competência, de excelência aí, e essas competências, com o tempo, elas conseguem mais ou menos recursos. Obviamente que o ideal seria o país ter recurso para um conjunto grande aí de atividades. Aí, esse próprio investimento que foi anunciado aqui em tecnologia e inovação, ele pega fundamentalmente o setor industrial. Agora, o fato de você ter uma empresa como a Embrapa e uma tecnologia desenvolvida nesse tempo todo não deve ser confrontado com, digamos, a falta dessa tecnologia ou desse investimento em outras áreas. Deve ser confrontado com os competidores internacionais, o que nós conseguimos de avanço em cima dos competidores internacionais. Então, eu não vejo eu vejo que o problema maior desse conflito de recursos aí está entre pagar juros por uma dívida que foi criada e não gerou nada aí, uma política monetária que ninguém pode sequer colocar em xeque o nível de juros, né? E os recursos que vêm para desenvolvimento e tudo mais. Agora eu te digo o seguinte, hoje com as estruturas que nós temos aí, não basta pegar o valor agregado em um produto agrícola, um produto industrial, um produto espacial. Tem que ver o retorno, ele está ligado também muito à eficiência da pesquisa. Né? E a excelência que a Embrapa conseguiu nesse período aí, em termos de otimização de recursos, porque não é o recurso e o setor, é o recurso, o processo de pesquisa e o setor. Eu sou um defensor da industrialização, do serviço e tudo, mas ter a Embrapa é um trunfo. Ter uma cultura tropical, uma tecnologia tropical, eu vejo como um grande trunfo, não como um demérito, porque não temos outros setores com avanço. Eu acho que temos que ter investimento em setor aeroespacial e tudo, mas que não saia da Embrapa, pelo amor de Deus. John B. Eu queria rapidamente dizer o seguinte, eu acho que é importante, o Brasil sempre se defronta com os chamados falsos dilemas ou dicotomias, ou uma coisa ou outra, e na linha exatamente de Luiz Nassif.
O Brasil gerou um superávit comercial na agricultura ano passado de 50 bilhões de dólares. E quem foi responsável por pagar a dívida externa do Brasil nesse período todo, fácil, as evidências estão aí, foi exatamente a agricultura. Nós também reclamamos, os recursos que vêm para a Embrapa estão muito aquém daqueles necessários. Então, essa é a primeira coisa que eu devo constatar. A Embrapa já teve orçamento maior do que ela tem hoje. E a dicotomia é essa: ou a gente faz a política agrícola, a política industrial. Quando qualquer país desenvolvido tem política agrícola, industrial, ambiental, tem política de serviços, tem etc, etc. Na verdade, nós precisamos ampliar os recursos de ciência e tecnologia. Hoje o Brasil está aí investindo cerca de 1,2% do PIB em ciência e tecnologia, quando você fez comparações com países que estão investindo 2, 2,5%, quase 3% do PIB em ciência e tecnologia. Então esse é um grande desafio. Nós temos que ampliar o investimento em ciência e tecnologia e não tentar retirar recursos de uma instituição para passar para outra, porque na verdade aí o cobertor é curto, puxa de um lado, falta de outro, quem vai ser prejudicado é o país. O que está faltando fazer, eu acredito que seja alguma coisa que a agricultura já tem feito na área tecnológica, ou seja, gerar instituições que tenham capacidade de gerar impacto na balança comercial, na questão, no nosso caso, foi do combate à fome, de baixar o custo da cesta básica, de gerar alimentos para o país para o ano inteiro, de resolver problemas de desabastecimento e assim por diante. Eu acho que o equivalente precisa ser feito. A Petrobras tem um belo exemplo de águas profundas, a Embraer, outro exemplo, que soube resolver o problema da aeronáutica de médio porte. Nós temos a Vale com soluções interessantes na área de mineração, nós estamos na área da siderúrgica nacional, então tem progresso, né? É importante ver isso, que existem progressos. Agora, não é tentar eliminar esses que deram certo para a gente crescer e se desenvolver, mas é ao contrário, é aprender com os exemplos que deram certo para poder desenvolver os setores que são competitivos. Eu acho que se a gente esquecer da palavra competitividade, o país vai errar, e isso é o que fazem todos os países que se desenvolveram. Eles têm o conceito claramente de prioridades e de competitividade. Embrapa desde o começo dela. Desde antes dela existir. Eu gostaria de salientar uma coisa. Eu acho que essa pergunta que foi feita aqui é muito interessante. O presidente deu uma resposta correta. Eu acho que a gente tem que crescer todo mundo junto, em vez de querer diminuir um do outro. Mas tem um ponto que eu quero salientar. Primeiro, o presidente mostrou que cada real investido na Embrapa tem uma taxa de retorno de R$13. Isso é uma taxa elevadíssima. Segundo ponto é o seguinte: quando a gente compara investimento, a gente tem que comparar investimento pelo valor adicional. Cada dólar investido na agricultura traz um valor adicional muito maior que o dos setores industriais. Isso é uma coisa importante para saber, porque os setores industriais ainda importam uma grande quantidade de dólar para produzir $1 de mercadoria. Quer dizer, o setor agrícola tem uma capacidade de gerar muito mais. E isso é que levou a agricultura a dar essa enorme contribuição para resolver o problema da balança de pagamento aqui do país. De novo ali para o... Bom, primeiro, João Bim, primeiro ficar bem claro que eu não falei excluir ninguém. Isso são vocês que falaram. Eu falei, inclusive, que a agricultura é estratégica. Só que precisa ver como é que são feitos esses cálculos. Porque se fosse assim, a China estaria investindo na agricultura, a Alemanha na agricultura. A Alemanha tem 300 bilhões de dólares de balança comercial por ano. Mas ela está investindo pesado. Em cima do quê? Os Estados Unidos não estaria jogando um orçamento de 100 bilhões na indústria de defesa, na indústria aeroespacial dele. Estaria jogando na agricultura. Se fosse toda essa maravilha que vocês estão dizendo. Não é? E depois
O que nós precisamos, por exemplo, vocês estão atrás de tecnologias espaciais. Mostrou aí um dos últimos. No entanto, não procuraram nunca a Agência Espacial Brasileira para fazer uma parceria. É isso que a gente fica preocupado. Vocês estão gastando dinheiro com equipamentos caríssimos externos, importando imagens, importando até equipamentos, se for o caso. A Petrobras fazendo a mesma coisa, a Vale também, e outras entidades brasileiras, e jamais procuram desenvolver isso no país. Uma coisa que dá $50 mil de valor agregado por quilo. Bom, mas alguém que... Bom, eu queria agradecer então a mesa, agradecer a todos os palestrantes. Nós tivemos um dia muito rico aqui. Esse material vai ser trabalhado agora nos próximos dias. Vamos colocar no Projeto Brasil, ficar disponível, vamos dar uma ampla visibilidade lá. Eu acho que hoje deu para abordar, obviamente dentro dos limites do tempo aqui, mas já tem entradas para discussões sobre o novo Pacto da Inovação, sobre os desafios institucionais, de institucionalizar nas pequenas empresas a pesquisa, sobre modelos de gestão de pesquisa em grandes corporações, sobre o modelo de trabalho em rede. Isso é um conjunto amplo de materiais e nós convidamos vocês a se cadastrarem aí na comunidade de política de tecnologia e inovação do Projeto Brasil, para que a gente consiga massa crítica para dar visibilidade para esse que é um dos grandes desafios nacionais. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima aí.